Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 11 de março, estamos iniciando neste momento a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do dia, e eu desejo que você tenha um dia abençoado, cheio das coisas boas, das maravilhas de Deus. Olha, que sua terça seja repleta de muitas graças. E nosso objetivo aqui, é claro, é ouvirmos a palavra de Deus, é refletirmos um pouquinho a partir da palavra de Deus. E o evangelho de hoje, desta terça-feira, se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o evangelho de hoje, Jesus ensina seus discípulos a rezarem de maneira filial a Deus Pai, que está nos céus. E os dois primeiros versículos que acabamos de ouvir nos chamam a atenção quando Jesus disse: quando orardes, não useis muitas palavras. Pois não serão ouvidos pelo Senhor em razão da força ou da expressão. Ele mesmo, Deus, já sabe das nossas necessidades, já sabe daquilo que nós precisamos, antes mesmo de fazermos os pedidos. Claro, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus nos conhece por inteiro. Então, isso poderia dizer para você até que é uma coisa lógica, Deus já sabe de todas as coisas, sabe de tudo aquilo que nós precisamos antes mesmo de o pedirmos. E por isso, a oração que agrada ao Senhor é aquela simples, humilde, que brota do coração. Como pensar naquilo que o próprio Jesus disse: a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, o tempo da quaresma, esse tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo quaresmal, é oportunidade de intensificarmos o nosso contato com Deus. Bom, padre, mas o senhor diz que nós não precisamos, ou seja, Deus já sabe antes mesmo de nós pedirmos. Então não tem também a necessidade de pedir, ou seja, eu não tenho a necessidade de rezar. Não é assim, não é dessa forma, não é porque Deus sabe que eu não tenho necessidade de oração. Tenho sim, devo rezar sempre, pedir a Deus. Mas a maneira, Jesus coloca entre aspas, ele critica a maneira que alguns fazem as suas orações. Aos gritos, aos berros, a maneira que os outros vejam que estão rezando. Um outro evangelista vai dizer: entra para o seu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê sabe, ele já sabe. Então ele critica essa forma, mas nós temos a necessidade de orarmos. Veja, Jesus mesmo, antes mesmo de começar a sua missão, ouvimos no último domingo, Jesus no deserto durante 40 dias, antes de começar a sua missão, o que Jesus faz? Ele se retira para falar com Deus, para escutar Deus também, não é só para falar com Deus, mas ele se retira também para escutar Deus. Então é importante a nossa vida de oração, tá? É importante nós nos dirigirmos a Deus falando, pedindo, com toda a intensidade, mas aquela oração simples do nosso coração. E como eu estava dizendo, o tempo quaresmal é uma oportunidade de intensificarmos o nosso contato com Deus por meio da oração.
de modo que a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus se cumpra no nosso caminho, né? Se cumpra na nossa vida. É isso que Jesus nos ensina a fazer, a pedir. Seja feita a tua vontade. Mas se nós pegarmos outros pontos também dessa oração ensinada por Jesus, como nós chamamos e conhecemos a oração do Pai Nosso, nós vamos ver, né, também a questão do perdão. Quando nós rezamos para Deus pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, como nós perdoamos, como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, Jesus fala também um pouquinho hoje da misericórdia, né? Porque ao final ele fala, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Ou seja, queremos o perdão de Deus pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pela nossa infidelidade, mas não queremos perdoar ou não nos esforçamos o bastante para perdoar aqueles que nos ofenderam. Aqueles que fizeram, que nos magoaram, né? Não perdoo de jeito nenhum e guardo aquilo dentro do meu coração. Então, Jesus, a partir da oração do Pai Nosso, diz, é muito importante, né? Além de chamarmos a Deus de Pai, né? Reconhecer como Pai, também de termos uma boa convivência com os nossos irmãos, mesmo sendo difíceis. Então, a dimensão do perdão. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, fica aqui nessa lição, né, a oração do Pai Nosso, mostrando-nos a importância da oração, mas também a oração do perdão. Tá bom? É isso que hoje eu poderia partilhar com você. Peço ao nosso bom Deus que lhe abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.